Amém. Graça e paz, irmãos. É, Irmãos, a câmera do nosso notebook resolveu parar. E se eu fosse colocar o celular, eu ia ter que fazer alguma gambiarra aqui para ele ficar na altura do meu rosto e paradinho. Então não vai dar, mas eu creio que o importante é ouvir, né? Que graças a Deus não foi o áudio, foi a câmera. Mas quero louvar a Deus, né, por estar aqui com os irmãos nessa manhã. Eu aprendi que todo domingo é o dia para a gente lembrar da ressurreição de Jesus, né, que ele ressuscitou e que ele voltará. E Maranata, glória a Deus pelo momento de louvor. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor falou muito ao meu coração nas últimas semanas, que é o texto que está no Salmo 130. E eu gostaria que os irmãos abrissem para acompanhar a leitura. Eu vou ler. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem ao Senhor sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei a minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseio pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através desse texto, que o Senhor nos edifique, nos exorte, nos console, nos encoraje. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dos Salmos. Para mim, eles são muito importantes para a nossa formação espiritual mesmo, né? Eu aprendo muito, né, com a leitura dos Salmos e entendo que o Senhor nos ensina, né, a orar, a louvá-lo de forma melhor através dos Salmos. E como eu falei no início, esse Salmo saltou assim aos meus olhos, né? Aqueceu meu coração mesmo quando eu li ele há algumas semanas e o Senhor veio falando sobre isso comigo. E quando eu fui convidada a trazer a reflexão, eu pensei, né, vou falar sobre esse salmo. E aí fui fazer umas novas leituras, pesquisas, né, comentários, e descobri coisas muito interessantes a respeito do Salmo 130. Descobri que ele era um dos salmos preferidos de Calvino, que ele era o salmo preferido de Lutero, e que Lutero apelidou ele de Salmo Paulino, porque, segundo Lutero, o Salmo traz doutrinas da graça, né? Aponta para o Evangelho. Fala de perdão de pecados, da graça e de redenção. Então, com certeza, um dos salmos mais amados, né, pela Igreja do Senhor. E esse também era um dos salmos de romagem, ou salmos dos peregrinos, que era os salmos que os judeus cantavam na sua peregrinação anual para Jerusalém. E eram alguns salmos, e entre eles estava o Salmo 130, né? Também chamado de Salmos dos Degraus, né? Quando eles cantavam todos os anos a caminho de Jerusalém para participar das festividades anuais. E esse também é um salmo penitencial. São 7 salmos penitenciais, e o Salmo 130 também é considerado salmo penitencial, pois aqui o salmista, em atitude de quebrantamento, reconhece seu pecado e pede perdão a Deus, né? Também é um salmo penitencial. Outros salmos penitenciais conhecidos é o Salmo 51 e o 32, né? Também. Interessante que a gente não sabe a autoria, né, do salmo, não tem um autor, mas
dentro do contexto, a gente percebe que é um homem que estava atormentado, muito provavelmente por causa de pecados. Um crente que tropeçou e que pecou contra o Senhor. Ele inicia, né, no versículo 1, dizendo: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Ele está angustiado, diz que está nas profundezas do desespero. Na Almeida, tá assim: das profundezas a ti, clamo ao Senhor. Ou seja, sua mente, né, está turbada, ele está com a sua alma profundamente angustiada. Ele está envolto de angústia, de sentimentos ruins, não tem mais a alegria da salvação. Tudo isso, a partir do versículo 2, a gente vai perceber que por causa do pecado, mas ele clama ao Senhor. Mesmo com a consciência turbada, mesmo atormentado, mesmo dizendo estar em profunda angústia, ele clama ao Senhor. E isso me chama muita atenção, irmãos, porque muitas vezes, quando nos deparamos em situação de angústia, quando estamos no fundo do poço, seja porque tropeçamos e nos deparamos com o nosso pecado contra o Senhor, seja por causa de alguma calamidade da vida, seja por causa de alguma dificuldade, muitas vezes o nosso coração tende a querer se afastar do Senhor, tende a querer fugir do Senhor, a se esconder do Senhor. E aqui o salmista diz que é nas profundezas mesmo que ele clama ao Senhor. Ele clama porque ele sabe que ali, mesmo estando em profunda angústia, o Senhor é capaz de ouvi-lo. E essa é justamente a oração dele no versículo 2. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvido à minha oração. O salmista, ele quer ser ouvido pelo Senhor. Essa é a sua principal oração. E isso fala muito ao meu coração, porque todo filho amado do Senhor sabe que nos momentos de dificuldade e de desespero, tudo que a gente quer é saber que o Senhor está ouvindo, é saber que o Senhor está ali, é saber que o Senhor está perto. Então, a angústia dele é ter a certeza de que o Senhor estava dando ouvidos às suas orações, saber que o Senhor estava escutando a sua voz, saber que o Senhor estava atento. Era isso que ele queria, né? Escuta a minha voz, ó Senhor. Porque se ele tão somente soubesse que o Senhor estava atento à sua voz, que o Senhor estava dando ouvido à sua oração, isso já traria consolo para esse homem. E muitas vezes é isso que acontece conosco, né? E a certeza de que o Senhor nos ouve, a certeza de que o Senhor se ouve, também responde, nos consola e nos encoraja a enfrentar esses momentos de desespero. E então, o salmista continua com o versículo 3, dizendo: Senhor, se mantivesses um registro de todos os nossos pecados, quem ao Senhor sobreviveria? Ele pergunta se o Senhor mantivesse um registro. Na nova tradução linguagem de hoje, tem: se o Senhor fizesse uma lista dos nossos pecados, quem escaparia? Quem escaparia se o Senhor fizesse uma lista, se o Senhor se mantivesse um registro dos nossos pecados? O que o salmista está dizendo aqui é que o Senhor é santo. Ele diz que Deus é santo, que quem sobreviveria? Que o melhor homem não sobreviveria. Não sobreviveria à justiça de Deus. O melhor homem não sobreviveria à justiça de Deus, e nisso ele inclui a ele mesmo. Se o Senhor for justo e não me tratar com misericórdia, não me tratar segundo os meus próprios pecados, me tratar segundo os meus próprios caminhos, eu não escapo, ninguém escapa, nem o melhor de nós escaparia se não fosse a tua misericórdia. É basicamente isso que o salmista quer dizer. Ele apela para a misericórdia de Deus, porque ele sabe que o Senhor está atento, que isso aqui ele não quer dizer que o Senhor faz vista grossa para os pecados, que o Senhor relativiza os pecados, que o Senhor finge que não está vendo. Ele quer dizer que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor
podendo punir, tendo todo o direito de punir, o Senhor escolhe tratar com misericórdia, o Senhor escolhe tratar segundo as suas misericórdias. Ele com certeza não quis dizer que o Senhor faz vista grossa, até porque ele era um judeu, né? Então ele sabia como é que se fazia remissão dos pecados, né? Que era através de um animal sacrificado, e ali o Senhor perdoava o seu povo. Isso apontando para Jesus, né? O nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aqui o salmista, ele argumenta com o Senhor, né? Eu pequei, né? Mas, Senhor, se o Senhor não me tratar com misericórdia, se o Senhor não tratar Israel com misericórdia, ninguém vai sobreviver. Então, é isso que ele quer dizer, e a gente percebe isso, né, no versículo 4, quando ele diz: tu, porém, ofereces perdão, para que aprendamos a te temer. O Senhor poderia tratar segundo os nossos pecados. Ele poderia nos dar a recompensa pelos nossos atos, por quem somos, mas ele oferece perdão para que aprendamos a temer o seu nome. Ele escolhe fazer isso, agir com misericórdia conosco. E eu me impressiono muito com a humildade do salmista em falar isso para o Senhor, sabe? E a sua sinceridade de coração, de dizer: ninguém escaparia, Senhor, mas o Senhor oferece perdão. O Senhor oferece perdão. Então, quantas vezes, né? Muitas vezes a gente não tem essa humildade de espírito diante de Deus, né? A gente esquece quem somos, né? Às vezes tendamos a pedir ao Senhor o que merecemos, uma recompensa, mas a nossa recompensa, se não for a misericórdia de Deus, o que nós merecemos é a justiça, é a condenação. Então, eu aprendo aqui que ao orar eu tenho que pedir por misericórdia, eu tenho que clamar por misericórdia, pedir que ele esteja atento à sua misericórdia, que ele me olhe com os olhos de Cristo, que ele lembre que ele é bom, misericordioso e que por isso nós podemos estar vivos diante dele, somente por causa da sua misericórdia, senão qualquer um de nós pereceríamos. E outra coisa importante que ele fala é que o Senhor oferece perdão para que aprendamos a temê-lo. E isso fala muito ao meu coração, porque muitas vezes, quando a gente enfatiza, né, a doutrina do perdão, algumas pessoas tendem a achar que, mas o Senhor perdoa? Então, vocês falam muito do perdão, por isso que as pessoas, né, pecam outra vez, porque se sabe que o Senhor perdoa, vai pecar, vai pedir perdão e vai pecar de novo, mas aqui o salmista não diz isso. Ele diz que a pessoa, quando recebe o perdão de Deus, aprende a temer o seu nome. Então, eu aprendo que o crente verdadeiramente perdoado pelo Senhor, ele busca temer o Senhor. Ele busca honrar o Senhor. Ele sabe que foi muitíssimo perdoado, que o Senhor lhe tratou com riquíssima misericórdia. Então, ele não quer ofender o Senhor novamente. O perdão, receber o perdão de Deus, leva à glória de Deus. Nós glorificamos ao Senhor porque fomos perdoados. E não desejamos pecar outra vez diante do Senhor. O perdão leva ao temor, resulta em temor. O crente verdadeiramente perdoado quer exaltar o Senhor. O temor do Senhor habita no seu coração de forma tão grande que só em pensar em pecar contra o seu Deus, ele sente profunda tristeza. E isso é muito importante, sabe? Porque não podemos de maneira nenhuma relativizar o pecado. Entender esse perdão de Deus como resultado da sua misericórdia, da sua graça, algo que não merecemos, que não podemos compensar ao Senhor, resulta em temor, resulta em glórias a Deus. Porque o Senhor perdoou, o Senhor me perdoou, é por isso que eu temo. Eu aprendi a temer o Senhor, porque eu senti o quanto o Senhor é bom comigo, o quanto o Senhor é misericordioso comigo. Então, o nome do Senhor, desse Deus, que só Ele
pode perdoar. O salmista entende que qualquer perdão ou que qualquer pecado é pecado contra Deus, né? A mentira contra o próximo, em última instância, é mentira contra Deus, né? A maldade contra o próximo é maldade contra Deus. Deus é o grande ofendido. Então, Deus é o grande perdoador. Como ele é o grande ofendido, só ele pode perdoar. E o salmista entende isso, que só tu ofereces perdão, para que aprendamos a temer o seu nome. E nos versos 5 e 6, ele agora diz que espera no Senhor. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra, depositei minha esperança. Depois de clamar ao Senhor, de pedir o perdão, de entender que só o Senhor pode perdoar e que esse perdão nos leva a temer o seu nome, o salmista entra em estado de expectativa. Ele diz que espera no Senhor. O que é que ele está esperando? A resposta da sua oração. Ele espera que o Senhor tenha dado ouvidos. Ele espera ter sido perdoado pelo Senhor. E muitas vezes, quando nós oramos pedindo algo ao Senhor, seja perdão, seja aquilo que precisamos, nós esquecemos de entrar nesse estado de expectativa, de anseio, de esperar pela resposta. A oração, ela não terminou ali. O salmista, depois, ele está esperando. Isso faz parte da oração. Ele não disse isso tudo para depois esquecer de que ele tinha que ouvir a resposta do Senhor. Então, ele está esperando. E não é só uma espera qualquer. Ele espera ansiosamente. Espera ansiosamente pelo Senhor. Ele diz, espero no Senhor. Sim, espero nele. E mais tarde a gente vai ver que ele vai dizer que não é só uma simples espera, é um anseio. O seu coração está incomodado e ele vai permanecer ali ansioso até o Senhor responder a sua oração. E ele diz que em sua palavra ele depositou a esperança, que no versículo 5. Espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei minha esperança. O salmista escolheu depositar sua esperança na palavra. Enquanto ele espera no Senhor, enquanto ele espera o que o Senhor vai dizer, enquanto ele espera a resposta do Senhor, a sua oração, ele não permanece frustrado, sem esperança. Ou a sua esperança não está nele mesmo, nas suas emoções, no que ele está sentindo, porque ele sabe que suas emoções são enganosas, que suas emoções enganam, que seu coração é enganoso. Sua esperança não está em algum amigo, sua esperança não está em Israel, sua esperança está na palavra do Senhor. Enquanto ele espera, ele põe a sua esperança na palavra do Senhor. Ele quer dizer que minha esperança está na sua palavra, porque a sua palavra diz que o Senhor não rejeitará quem vai a ti. A sua palavra diz que o Senhor é bom para com Israel, que o Senhor é disposto em perdoar. Então, enquanto o Senhor não fala comigo, eu não estou perdido. Enquanto o Senhor, eu estou esperando que o Senhor responda a minha oração, mas a minha esperança está na tua palavra, porque eu sei quem é o Senhor através da sua palavra. A tua palavra me diz quem o Senhor é, e é nisso que eu me asseguro. É nisso que a minha esperança está depositada, em quem a sua palavra diz, no que a sua palavra diz sobre o Senhor. E isso também é muito importante para nós, porque quantas vezes estamos pondo nossa esperança em coisas erradas, né? Seja em nós mesmos, e nos frustramos. A queda é grande quando a gente confia no nosso próprio braço, quando a gente põe a nossa esperança nas nossas próprias forças, ou estamos pondo a esperança no mercado financeiro, na bolsa de valores que quebra, ou pondo a nossa esperança em um amigo, no nosso familiar, no presidente, não sei, são tantas coisas em que as pessoas põem a sua esperança. Mas a Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece. E é nela que deve estar toda a nossa esperança. Não em nós mesmos, não nos nossos sentimentos, porque muitas vezes também a nossa esperança, no sentido de o que nos traz segurança, é o nosso sentimento que a gente está sentindo. Então,
Se estamos sentindo a presença de Deus, nos consolando, nos animando, vai bem, porque a gente está sentindo. O Senhor está ali nos encorajando, a gente sente. Então, estamos bem. Mas no momento que a gente se sente assim, nas profundezas do desespero, sem ouvir ao Senhor, como se o Senhor estivesse em silêncio, o nosso coração começa a tender à dúvida. O nosso coração começa a duvidar, nossa fé começa a fraquejar, esquecemos de quem Deus é, esquecemos de quem somos diante de Deus, esquecemos que Deus é soberano, esquecemos que Deus é poderoso, esquecemos que Deus é misericordioso, esquecemos que somos pecadores, mas somos cuidados por um Deus grande, porque depositamos a nossa esperança em nós mesmos ou nas circunstâncias à nossa volta. Então, isso tende a nos desanimar, a nos enfraquecer a fé. Mas, quando nós depositamos a nossa esperança na palavra de Deus, quando a nossa fé está firme em sua palavra, as nossas emoções, as circunstâncias não abalam a nossa fé. A gente passa por dificuldades, por provas, mas crendo que o Senhor é soberano, crendo que o Senhor é bom, crendo que o Senhor é misericordioso, muitas vezes não sentindo, mas tendo certeza, porque a nossa fé está na sua palavra, no que a sua palavra diz sobre nós e sobre quem Deus é. E é isso que o salmista escolhe, depositar a sua esperança no Senhor, esperar nele. Ele anseia pelo Senhor. Sua alma deseja saber se o Senhor o perdoou, mas ele diz que a sua esperança está depositada na palavra. E no verso 6, ele fala que anseia. Não só espera, mas ansear. Ele deseja ardentemente. Mais do que as sentinelas. Aqui ele usa uma analogia muito interessante, né? Sentinelas ou vigias, vigilantes, né? Vigias noturno. O vigia noturno, que está ali no seu plantão, né? Meu pai, por muito tempo, foi, e ainda é, né? Vigia noturno. E o que o vigia noturno mais quer é amanhecer, para ir para casa, amanhecer, para descansar, é ver o sol nascer e saber que o plantão acabou. Né? Saber que acabou, que ele pode ir para casa, que ele vai dormir, que ele vai descansar. Então, o salmista usa essa analogia, né? Eu anseio pelo Senhor mais do que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais do que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Se o vigia está doido para amanhecer, para ir para casa, o salmista, mais do que isso, ele anseia para que o Senhor fale com ele, né? Para que o Senhor responda sua oração, para que o Senhor esteja perto. O que o salmista quer saber aqui é se o Senhor o ouviu e se o Senhor está perto dele. Ele não quer estar distante. Eu lembro também de Davi dizendo, né? Devolve a alegria da salvação. É esse o sentimento. Ele quer estar alegre no seu Deus de novo. Ele quer estar perto do seu Deus novamente. E por isso ele anseia. Ele não orou pedindo perdão e derramando seu coração diante de Deus e esqueceu. Ele se pôs em expectativas pela resposta, né? Ansiando pela resposta. E nisso eu aprendo que às vezes a gente precisa nutrir esse sentimento. Se é orando pela conversão, e isso fala muito comigo. Se eu estou orando pela conversão do meu pai não é cristão, eu tenho que estar em expectativa e ansiando pela resposta do Senhor. O que às vezes acontece é que a gente esquece, né? A gente ora e esquece de estar com esse coração em constante oração, dizendo, Senhor, eu anseio pela tua resposta. Pelo dia que o Senhor vai responder esse meu pedido, eu anseio. Mais do que qualquer coisa, eu espero por essa sua resposta. E tanto que às vezes acontece da gente orar por alguma coisa e receber e nem lembrar de agradecer, né? Porque o nosso coração não estava com essa expectativa do salmista, né, pela resposta do Senhor. E agora, no verso 7, eu acho muito interessante, porque agora ele prega, né? Ele vira para Israel. E ele diz, ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, né? Depois
de sua oração, depois de tudo que ele aprendeu ali em oração com o Senhor, ele se dirige ao povo e diz: Israel, ponha a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. E isso que ele diz aqui, né, que no Senhor há amor e transbordante redenção, quando eu li, eu fiquei assim impressionada, porque eu pensei, poxa, no Antigo Testamento, né, falando de redenção, no sentido estritamente de perdão de pecados, né? E aí eu fui buscar no dicionário Wycliffe, né? Wycliffe, sobre redenção, e eu achei muito interessante aqui, eu vou ler para os irmãos o que ele diz, que redenção é livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Redenção é um conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está integralmente associada à vida familiar, social e nacional de Israel. O indivíduo israelita poderia agir como um redentor, pagando um resgate para a libertação de um escravo ou para recuperar um campo, ao invés de sacrificar um macho primogênito e em favor de alguém que de outra forma seria condenado à morte. Ou seja, o povo de Israel já conhecia o conceito de redenção, nesse sentido físico, né? De que poderia se pagar para resgatar um escravo, para resgatar um animal, que é realmente pagar um preço para resgatar. Então, eles entendiam esse conceito. Logo no início do Antigo Testamento, o Senhor Deus revelou a si mesmo como agindo de forma redentora em favor do homem. Jacó invocou a Deus como aquele que me livrou de todo mal. Deus declarou sua intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com um braço estendido. Êxodo 6:6. Na maioria dos casos, no Antigo Testamento, onde é feita a referência à atividade redentora de Deus, a libertação efetuada é de natureza física e não espiritual. Por exemplo, a libertação de Israel do Egito ou da Babilônia. Mesmo essas libertações, porém, trazem em si um significado espiritual, em que a libertação indicava que Deus havia perdoado o pecado ou os pecados que diretamente e indiretamente ocasionaram a calamidade. Em pelo menos um caso, Salmo 130, verso 8, a redenção referida é claramente de natureza espiritual, isto é, trata-se de redenção de pecados. Aqui, ou seja, pelo menos nesse texto no Antigo Testamento, versículo 8 do Salmo 130, se fala em redenção no sentido puramente espiritual. Aqui o salmista está falando de redenção de pecados, que Deus redime seus pecados e redime o pecado de Israel. É por isso que Lutero faz aquele elogio, né? Falando de Salmo Paulino, porque é a doutrina da redenção num salmo, apontando, né? Apontando para quem? Para Jesus Cristo, né? O nosso Redentor. E eu gostaria de ler, né, com os irmãos em Hebreus 9, do 25 ao 28. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu de uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Ou seja, se no tempo do salmista era necessário um animal, né, ser sacrificado, era necessário o sumo sacerdote entrar uma vez no ano para fazer o sacrifício. Cristo, de uma só vez, sendo crucificado na cruz, se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele trouxe essa preciosa redenção, e o salmista aqui aponta para Jesus, mostrando que em Deus há
amor e abundante redenção. Se era necessário, o sumo sacerdote, uma vez no ano, aqui diz que ele apareceu de uma vez por todas. Uma só vez, ele completou, ele fez tudo ali na cruz. De uma só vez, removeu o nosso pecado, mediante a sua própria morte em sacrifício. E, mais que isso, um dia também ele voltará. Não para tratar dos nossos pecados, porque já foram tratados os nossos pecados. Foram tratados na cruz, de uma vez por todas, uma única vez. Os nossos pecados passados, presentes e futuros, o Senhor resolveu. A nossa dívida foi rasgada na cruz. Isso já foi resolvido. Mas um dia ele virá para trazer salvação. A todos que o aguardam com grande expectativa, a todos que anseiam por ele, mais do que o guarda anseia pelo amanhecer. A todos que anseiam pela sua volta, mais do que o vigia que está esperando o seu plantão acabar, espera. Aqueles que o aguardam com expectativa, com anseio, com o coração aquecido, ele voltará e agora essa redenção vai ser completa, né? O Senhor nos glorificará e seremos, né, como ele é, porque cremos no seu sacrifício, porque cremos que ele é o nosso grande perdoador. Cremos que em Jesus a justiça de Deus foi satisfeita, porque o salmista sabia que o Senhor poderia fazer uma lista dos pecados e punir cada um. Poderia. Mas ele diz, o perdão está no Senhor, para que eu temo. E nós aprendemos a temer o Senhor, a temer o seu nome, porque ele nos perdoou, porque olhamos para aquela cruz e vemos a solução para os nossos pecados. E temos uma vida redimida e santa por causa do Senhor, porque ele tem nos sustentado. E nós que cremos que o Senhor perdoa os nossos pecados, hoje o tememos e o aguardamos com expectativa. E essa expectativa molda toda a nossa vida, molda a nossa forma de andar, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de ser. Isso guia, né, a nossa fé. Existem religiões que é algo a mais, né, que a pessoa procura para se encontrar, né, algo a mais, assim. A nossa fé não, a nossa fé é tudo, a nossa fé molda toda a nossa vida, a nossa fé traz as respostas para todas as coisas, porque é a esperança da glória, a esperança de que um dia tudo será redimido, nós, o mundo, a natureza, tudo será feito novo, é que nos faz caminhar alegres e de cabeça erguida, com expectativa para essa salvação que o Senhor trará quando vier em grande glória, unir os ímpios que não confessaram como Salvador, e redimir a sua igreja, glorificar. Estaremos juntos com o Senhor, veremos como ele é, essa é a nossa grande esperança. Esse é o nosso grande anseio. E, finalizando, eu queria só fazer, né, algumas aplicações, que é, quando estivermos desesperados, irmãos, eu sei que muitas vezes a tendência é a gente não querer orar, não querer ler a Bíblia, não querer realmente fugir do Senhor. Principalmente quando é por questões de pecado, né? De ter caído. Mas o crente sincero, quando ele tropeça, ele não perde a salvação. Ele perde a alegria da salvação. Ele fica triste. Mas o Senhor está pronto para perdoá-lo. Ele pode clamar como salmista, mesmo em meio o desespero, eu clamo ao Senhor. Não pode deixar de clamar ao Senhor, porque é só no Senhor que vai vir o socorro. Muitas vezes apelamos para tantas coisas, para pessoas que não vão resolver, para situações que não vão resolver, esquecemos de clamar ao Senhor. E outra coisa, né, que eu aprendi é a se deparar caindo, pecando contra o Senhor. Lembre que quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, né? Se cremos na Bíblia como santa palavra de Deus, inerrante, e se é na palavra de Deus que está a nossa expectativa e confiança, nós cremos que quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando orar, lembre de ficar expectativa para o que o Senhor vai falar, para o que o Senhor vai responder. Porque se cremos que Deus realmente ouve, né,
E uma certa vez eu vi um pregador falando, né, que às vezes a gente ora e no nosso coração não realmente crê que Deus ouve, não. Né? Que a gente ora e esquece que Deus ouve porque a gente não está atento ao que o Senhor vai responder, ao que o Senhor vai falar. A gente não inclina o nosso coração para ouvir a voz de Deus, né? Mas se a gente crê que Deus ouve, nós vamos estar em expectativa para o que Ele vai responder. Porque se Ele ouve, Ele responde. E, por último, né, louvar o Senhor. Porque no Senhor há amor, é abundante redenção. E esse amor e essa redenção, através de Jesus, nos alcançou. E por isso nós estamos alegres e com expectativa pela glória de Deus. Amém. Eu queria orar. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Pai, muito obrigada por esse salmo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra fala aos nossos corações, traz as respostas que precisamos. Nós não ficamos perdidos, confusos, porque a tua palavra esclarece a nossa mente, a tua palavra nos ajuda. Pai, muitas vezes nós estamos em situações parecidas quando o salmista em desespero e tristeza por coisas da vida, porque vivemos nesse mundo caído. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a, nesses momentos, ter forças para clamar ao seu nome, para pedir socorro ao Senhor, que é o único que pode nos socorrer. Nos ajude, Deus, a confiar e a nos deleitar no teu amor e na abundante redenção que o Senhor nos proporcionou através de Jesus. E que isso realmente mude as nossas vidas, mude nosso caráter e nos faça cada vez mais parecidos com teu Filho, até o dia que o Senhor virá e que estaremos com o Senhor face a face e gozaremos da eternidade contigo. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Até a noite, em nome de Jesus.